Por que o senhor acha que a saúde é tão importante para nós hoje? Estamos vivendo em tempos muito interessantes. As enfermidades estão crescendo com grande potência no mundo. Temos que lidar com enfermidades que não existiam no passado. Como exemplo, doenças zoonóticas. Doenças zoonóticas são doenças que vêm de animais para outros animais e para os seres humanos. No passado, essas doenças eram de espécies específicas. Por exemplo, gripe aviária era gripe de pássaros, e era chamado assim porque somente pássaros pegavam. Doenças suínas eram doenças de porcos. A febre aftosa era febre aftosa. Somente animais com cascos fendidos tinham. Hoje, todas essas doenças, todas essas infecções virais têm se tornado zoonóticas e pulam a barreira das espécies. E quando os vírus mudam e se modificam, eles se tornam cada vez mais virais. Alguns anos atrás, aproximadamente 10 anos atrás, eles começaram a aparecer em humanos. E então, humanos começaram a ter os efeitos da febre aftosa, mas não era fatal. Doença suína se tornou pior, e muitas pessoas morreram de doença suína através de somente um vírus. Então, o que fazer contra essas doenças? Bem, os vírus não respondem a antibióticos, mas provocam muitas doenças secundárias, como a pneumonia e doenças do tipo. E então, você precisa de antibióticos para resolver esses problemas. Mas essas bactérias estão se tornando resistentes aos antibióticos. Estamos vivendo em um ambiente onde as doenças estão crescendo, mas as medicações para lidar com elas não estão mais fazendo os efeitos que deveriam fazer. Então, qual é a melhor maneira de se fortificar contra doenças? E a resposta é estilo de vida. Você precisa dar ao seu sistema imunológico a melhor capacidade possível para lidar com essas doenças. E alguns dos remédios naturais que nós temos são muitas vezes mais efetivos que as medicações que você pode comprar, porque elas se tornaram ineficientes. Nós fizemos experimentos, quando eu ainda estava na universidade, onde comparamos a eficácia de muitos antibióticos com extratos naturais de alho, por exemplo, especialmente alho selvagem. E, em muitos casos, o alho selvagem era mais efetivo que os antibióticos. E você podia ver isso no círculo de eficácia na placa de Petri. Então, sim, há medicamentos naturais que você pode tomar, mas a sua melhor defesa é um sistema imunológico forte. E uma dieta vegetariana, sem produtos derivados de animais, tem sido provada ser a melhor intensificadora do sistema imunológico que existe. Por exemplo, nós fizemos experimentos com macacos vervet, onde comparamos a eficácia dos sistemas imunológicos quando estavam expostos às dietas que eram totalmente vegetarianas, com a dieta que tinha caseína, que é uma proteína do leite. E as diferenças eram absolutamente fenomenais. Então, para ter o melhor sistema imunológico e uma melhor capacidade de lidar com esses problemas, seria o estilo de vida saudável. Deus falou a respeito disso? Ele nos deu alguma mensagem? Bem, se você ler a Bíblia, ela vai te dizer qual era exatamente a dieta original do homem. Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente que está sobre a face de toda a terra e toda a árvore em que dá fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Em outras palavras, frutas, grãos, castanhas, sementes, essa era a dieta que foi designada para a humanidade. E se você se aprofundar, depois que o pecado entrou no mundo, a Bíblia diz que os vegetais foram adicionados na dieta.
Eu te dei as frutas e essas coisas, mas agora eu te dou as ervas do campo. Mas o que os vegetais contêm? Vegetais são muito ricos em fitoquímicos. Eles contêm muitos antioxidantes. E essas são substâncias que lutam contra grupos agressivos que são formados no corpo por processos metabólicos normais. Quanto mais você incluir isso na sua dieta, será melhor. Então, se você tem muitos alimentos verdes, alimentos amarelos, então você pode ter certeza que você está recebendo bastante antioxidantes. E quando você vê a lista de várias plantas que têm antioxidantes, você verá que frutas, particularmente as frutas vermelhas e frutas como ameixa e uva, e todas essas frutas, cada uma tem um nível diferente de fitoquímicos. Se você for para os vegetais crucíferos, que são da família do repolho, eles são incrivelmente ricos em fitoquímicos, que combatem as doenças e ajudam o corpo a ter um sistema imunológico forte. Se você incluir frutas, grãos, castanhas, sementes, vegetais de variedades diferentes, então você terá um conjunto completo desses alimentos em seu corpo. E cada um deles é diferente. Se você pegar, por exemplo, um tomate, ele contém, por exemplo, fitoquímicos que previnem o câncer de próstata. Então, os homens deveriam comer muito tomate. E quando concentrado ou cozido, ele não perde seu benefício. Aliás, é melhor ainda. Então, a família do repolho é muito poderoso na luta contra o câncer. E pequenos brotos, como a alfafa, esses são muito ricos em fitoquímico. A soja também é muito rica. E as pessoas hoje estão fazendo tanta campanha contra a soja porque dizem que ela contém estrogênio. Na verdade, o que ela contém não é estrogênio, mas o que ela contém é fitoestrogênio. Esse é parecido com estrogênio, mas fitoestrogênio tem como alvo os receptores, que normalmente estariam se ligando com o estrogênio. E por prevenir a ligação com o estrogênio, eles previnem os efeitos secundários de ter estrogênios demais, o que é cancerígeno. Então, na verdade, fitoquímicos nos protegem contra o câncer. E eles não contêm nenhum efeito feminizante de maneira nenhuma. Por exemplo, os chineses são a nação que mais consome tofu no mundo. Mas não há feminização alguma acontecendo como consequência disso. Então, isso é um mal-entendido. Soja é um alimento muito bom. Um problema que soja talvez tenha é que ela contém supressores da tireoide. Então, se você tiver problemas na tireoide, você deveria diminuir a quantidade que você consome. Mas a maioria dos alimentos contém supressores da tireoide. Todos os grãos contêm isso. Muitos dos componentes que as pessoas pensam ser ruins são, na verdade, bons. Como ácido fítico, por exemplo, que se encontra nos grãos. Mas se fala que ácido fítico reprime o processo digestivo. Mas depois que você faz algumas pesquisas, você descobre que isso, na verdade, não é um efeito negativo de maneira nenhuma. Você não precisa digerir 100% de tudo que você está comendo para aproveitar tudo o que tem nele. O fato de ter um supressor nele significa que alguns materiais não digeridos vão para o seu cólon. O cólon é a sua fonte onde as bactérias trabalham muito e são absolutamente essenciais para manter a saúde do seu intestino e de todo o seu sistema. E é ali onde as bactérias simbióticas florescem nesse ambiente. Mas elas precisam de algo para comer também.
Então, quando esses materiais não digeridos passam, eles se alimentam, pois têm a capacidade de lidar com os supressores. E eles podem receber os nutrientes de que precisam. Então, é na verdade um sistema que auxilia o corpo inteiro para conseguir nutrientes. Muitas vezes focamos em um ponto de vista e então aplicamos incorretamente a ciência e o conhecimento que temos. Então, porque isso é um supressor, quer dizer que é ruim para você? Não, isso pode ser bom para você. Nós temos mais uma pergunta a fazer. Há tantas pessoas que, mesmo aparentemente tendo bom estilo de vida, elas ainda adquirem algumas doenças, como câncer ou problemas do coração ou outros problemas de saúde. Por que isso acontece? Bem, as pessoas têm tipos genéticos diferentes. Então, isso é um fator muito importante. Se você tem uma tendência na família com relação a algumas doenças específicas, então você precisa se cuidar mais. Por exemplo, se você tiver câncer de mama no histórico da família, então seria bom evitar derivados de leite em particular e todos os derivados de animais. Mas há muitos fatores que afetam a saúde, como exercício, luz solar, beber boa água, confiança em Deus. E todas essas coisas também fazem um papel. O estresse nos dias em que estamos vivendo é um dos maiores assassinos. O estresse sozinho pode causar câncer. O estresse sozinho pode causar problemas cardiovasculares e problemas neurológicos. Precisamos tomar tempo para meditar na palavra de Deus e preencher aquele espaço no coração que somente a palavra de Deus pode preencher. Então, se até o mundo acredita que o relaxamento e meditação são importantes, quanto mais para nós, que sabemos que Deus se importa conosco e quer que sejamos saudáveis. Muito obrigada.